grande El Shaddai se encontra aqui. O grande El Shaddai se encontra aqui. Diz as Escrituras, capítulo 12, do livro de Daniel, a partir do verso 1, verso 2, verso 4. Diz as Escrituras assim: nesse tempo se levantará o grande Miguel, príncipe, defensor e o filho do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve. E nesse tempo, e para aquele tempo, será salvo todo o teu povo. Cadê o povo de Deus? E todos que estiverem inscritos no livro, todos que estiverem inscritos no livro. Ele dá continuidade. E aos que dormem no pó, ressuscitarão, uns para a vida eterna. Cadê os que vão herdar a vida eterna? E outros para o horror e desprezo eterno. Ele continua no verso 4. Ele diz: tu, porém, Daniel, encerra essas palavras, sela o livro até o fim. Ou seja, está escrito já, meu irmão. Não precisa se acrescentar nada na palavra. Não é necessário acrescentar nem tirar. É necessário cumprir o que ele escreveu, o que ele determinou, e já está feito, meu irmão. Não há quem venha mudar a palavra, meu irmão. A palavra é a verdade, meu irmão. Não precisamos é só cumprir, porque já está tudo feito. Precisamos continuar e louvar o nome do Senhor, engrandecer a Ele e continuar. Essa é a palavra da verdade para nossas vidas. E no final vou estar citando esse mesmo versículo. Citamos Daniel, capítulo 12, verso 1, 2 e o verso 4. No final vou estar citando novamente. E Deus vai ser glorificado, e é glorificado em nossas vidas, pelo nome poderoso de Jesus. Quem concorda e ama Jesus Cristo? Quem concorda que Jesus Cristo se encontra aqui? Amém. Graça e paz, igreja. Antes de sentar, olha para quem está do teu lado e diz: eu te amo, meu irmão. Para o irmão da direita não ficar com ciúme, olha para o da esquerda e diz: eu também te amo, meu irmão. Você pode sentar. Amo vocês, grupo de louvor. Glória a Deus. Só está começando. Tarde abençoada. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso, sua misericórdia dura para sempre. Pessoal da mídia, obrigado aí pela assistência, por tudo aí, vocês são top. O tempo já está passando e a gente sabe que nesse tempo Deus vai fazer grandes coisas nessa tarde. Não vamos sair da mesma forma que chegamos aqui. Deus vai estar movendo nossas vidas. Vamos nos movimentar nessa obra que estamos, e Deus vai progredir em áreas em nossas vidas, e nós vamos crescer e avançar. Amém, igreja? Para a glória e louvor do Senhor. A mídia, eu quero dar o tema dessa mensagem. O nome e o tema é Jesus Divino. Jesus Divino é o tema. Amém, igreja? Igreja, no tempo que eu tenho para falar a palavra, quero primeiro externar agradecimento a Deus e a direção da igreja, o pastor Márcio, a reverenda Cris, que tiveram essa confiança de ministrar a palavra diante de vocês, de você que está me ouvindo nesse vídeo, através do YouTube, através das redes sociais. Eu quero externar meu agradecimento. Eu vou até fazer oração e louvar o nome do Senhor. Então, nesse tempo, Deus vai falar algo sobre a questão de Jesus, divino Jesus. Vamos citar alguns versículos da Bíblia, vamos circular na Bíblia e vamos ver a grandeza desse maravilhoso Jesus Cristo. Temos até uns livros para indicar no final para você. Amém, igreja? E eu tive a direção do Senhor, após a pessoa que vai me suceder, quando eu terminar o culto, dentro do prazo estabelecido ali. Talvez a pessoa possa chamar vocês para orar por alguém que esteja enfermo. Eu não vou chamar, e não tenho essa direção. Pode ser que a pessoa faça isso, mas eu tenho uma direção para dizer a você: se você está sentindo alguma coisa nesse momento, Deus quer que você assista esse culto em paz. Inclusive você que está me assistindo, Deus quer que você assista esse culto em paz. Dor de cabeça, algo que está trazendo dano para você, para que dificulte até para você adorar o Senhor, Ele está te curando e trazendo uma graça tremenda para a tua vida, para que Deus seja glorificado. Então receba a tua cura nesse momento, recebe com entendimento do poder do Espírito que está nesse local. A palavra do Senhor diz que Jesus não chegava num ambiente para que não houvesse uma mudança, aquele ambiente não fosse mudar. Se houvesse um enterro, saía a vida. Se houvesse enfermo, saía pessoas curadas. Se houvesse falta, chegava a abundância. Esse é o nosso Jesus, e Ele se encontra aqui.
Amém, igreja? Então eu quero orar e externar o agradecimento a Deus. Pai, eu te dou graças, te agradecendo ao nome de Jesus, por essa oportunidade rica de te louvar e de te engrandecer. Adorar a beleza da tua santidade, adorar o teu nome, engrandecer o teu nome, na responsabilidade que temos de proclamar as virtudes, porque foi colocada essa responsabilidade em nossas vidas, para promover, para promulgar e exaltar o nome do Senhor por onde passarmos, no ide, por onde chegarmos, não só no culto, mas em onde viemos a passar, tanto no nosso trabalho, nossa família, na rua, aonde chegarmos nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Então eu te agradeço por essa tarde, por cada membro que está aqui, os que estão assistindo, a todos nós cobrimos coração, cremos numa tarde maravilhosa, pelo poder do nome do nosso Salvador Jesus, e todos que concordem, diga amém. Amém. João 14,6, por favor. João 14,6, o tema é Divino Jesus, ou Jesus Divino. Tema, João 14,6, muito conhecido da Bíblia, certamente você já ouviu. Olha a tentação. João 14,6, Evangelho de João 14,6. Estamos falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. João 14,6, está aí escrito, já está na tela. Diz as Escrituras assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quantos creem que isso é uma verdade? Quantos creem que isso não é uma narrativa qualquer, isso é um fato bíblico e verdadeiro? Quantos creem que o caminho é Jesus Cristo? Por isso que você está aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa desse caminho. Nós estamos aqui reverenciando por causa desse caminho, e nós vamos tratar algo sobre a questão da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus alertou no capítulo 24 de Mateus, disse que nos últimos dias muitos virão em seu nome, mas enganarão também. Muitos virão em seu nome e vai trazer engano. Então nós precisamos estar atentos às Escrituras. Por isso que eu falei logo em Daniel, no capítulo 12, verso 4, quando Deus fala com o próprio Daniel, e diz a Daniel que ele deve encerrar as palavras, e selar o livro, porque até o fim, ou seja, devemos ter cuidado, porque muitos vão chegar até no nome do Senhor Jesus, até para falar, e muitas vezes pode ser um espírito de engano. E como nós vamos conhecer se é um espírito de engano ou não? A gente vai adentrando nas Escrituras e compreendendo aquilo que Jesus tem para a minha e para a sua vida. Vamos compreender, porque Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é a expressão exata de Deus. Então se tiver alguma coisa falando de Jesus que não esteja na palavra, é anátema. Se tiver algo, um ensino muito bonito, um ensino muito lindo, muito amoral, muito de prazer, muito agradável, se não tiver Jesus, não tem fundamento, igreja. Mandaram um vídeo para mim essa semana, não foi para essa igreja, foi para um grupo que eu participo, e colocou uma pessoa, disse, fale da família, e a pessoa falou legal, disse, ame seus irmãos, ame a seus filhos, respeite o pai, mãe, até está legal, mantenha toda uma estrutura da família dessa forma. Esse vídeo passou 4 minutos e pouco, e a pessoa terminou, e não deu um glória, e nem falou do nome de Jesus, e eu esperei a reação das pessoas, até alguns cristãos, e começaram, glória a Deus, aleluia, começaram até a dar ok, começaram até a exclamar, e eu botei, é anátema, isso é mentira, isso é espírito de engano, porque Jesus deixou bem claro, sem mim nada poder fazer. Jesus falou bem claro, se vocês não vão poder fazer nada, está lá em João 15,4, na parte final, sem mim nada vocês podem fazer. Então eu posso amar as pessoas, a gente deve amar, tem pessoas que amam a Deus, mas para a gente viver nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que amar conforme Deus quer. E como é que Deus quer? Ainda que pisem nas nossas vidas, ainda que venham as adversidades, ainda que venham coisas contrárias, ainda que venha toda a situação, devemos continuar a amar. Aos que te perseguem, você ora, e aos que te odeiam, você ama. Está lá escrito, o próprio Jesus falou sobre isso. Então, como vamos viver, como vamos andar nesse dia a dia, se nós não estivéssemos em linha com a palavra do Senhor? Como vamos amar a palavra? No Velho Testamento, capítulo de Miqueias, capítulo 7, verso 6, verso 7, você conhece melhor do que eu, diz que o pai aborrece o filho, e a filha, a mãe,
e a nora, a sogra, ou a sogra ao genro, a nora, e diz: os inimigos da própria casa estarão dentro de casa, os próprios inimigos vão estar dentro de casa, os próprios inimigos. Aí o próprio profeta diz: eu, porém, o 7, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. Ou seja, se dentro da minha casa, diz que o inimigo está dentro da minha casa, quando é de familiar, como é que eu vou amar essas pessoas? Como vou amar? Com o amor de Deus. O amor de Jesus Cristo que está em nossos corações. Vamos saber suportar as adversidades, saber suportar as coisas que vêm contrárias para mim e para a sua vida, as coisas que vêm dentro da minha vida e dentro da sua vida. Então, se nós levarmos qualquer tipo de evangelho, de qualquer forma, estaremos num espírito de engano, e precisamos conhecer que tipo de espírito vem, se vem de Deus ou não. Então, às vezes as pessoas vêm sorrateiramente, com uma palavra muito bonitinha, uma palavra muito bela, mas não tem Jesus, não serve, nem para mim, nem para você. Então devemos ter muito cuidado com isso, com muito zelo, para que a gente não caia no espírito de engano. Continuando o tema, continuando esse tópico, Jesus falou de própria palavra, disse, respondendo a Tomé. Tomé perguntou: onde é o caminho? Aí ele respondeu, Jesus, como a gente acabou de ler: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Para chegarmos a Deus, tem que ser por meio de Jesus Cristo, não tem outro caminho, não tem outra performance, não tem outro lugar. Nós temos que chegar a Deus através de Jesus Cristo. Quando nós estamos aqui, oramos no nome de Jesus. Quando nós estamos apresentando cura, oramos no nome de Jesus. Quando pessoas são salvas pelo nome de Jesus Cristo. E você entenda bem que no capítulo 14, verso 6, do livro de João, não é Deus que está falando, é o próprio Jesus tomando posse do que Ele é. No próprio livro de João, Ele diz bem claro: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a fonte de água viva. Ele mesmo diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ele mesmo afirma com propriedade. Aí a pergunta é: esse Jesus que nós pregamos, é isso tudo mesmo? Será que ele teria essa base para dizer tudo isso? Sim, meu irmão, ele é muito mais do que isso. O próprio livro de João, no capítulo 1, você conhece melhor do que eu, diz a Escritura, o primeiro verso: ele era o verbo estava com Deus, ou seja, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus, e a Bíblia diz: tudo foram feitos por o seu intermédio, e nada do que se fez, se faz, ou se teria sido feito. Ele era a vida dos homens, ele era a luz dos homens. Está falando de quem? Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele sabia de quem ele era. Aqui já pregou várias vezes, quando nós colocamos Colossenses, a partir do capítulo 1, a partir do versos 15, verso 16, verso 17, verso 18, diz as Escrituras, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora olha o 16, vê que coisa linda o 16, nele foram, estou falando de Jesus, viu? Eu não estou falando de outra pessoa não, nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foram feito por intermédio dele. Ele é antes de todas as coisas. Estamos falando de Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Ele é o cabeça da igreja, é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia, e aprove a Deus que residisse sobre ele toda a plenitude habitasse nele. É o último versículo. Esse é o nosso Jesus, é aquele mesmo de Romanos, quando fala Paulo no capítulo 11, verso 36, quando diz: é por Ele, é por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas, a Ele a glória eternamente, amém. É esse mesmo que tomou essa propriedade, porque é por meio dEle foram feitas todas as coisas. Ele não apareceu de repente não, ele já era, ele já estava com Deus no princípio, como diz João, ele já era no princípio, ele morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a morte dele já tinha sido consolidada, assim também como a sua ressurreição. Ele é o nosso Senhor. A Bíblia nos embasa sobre isso aí. Quando nós chegamos no capítulo 4, versos 12 do livro de Atos, você conhece melhor do que eu,
Quando diz as Escrituras, porque não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome que é dado entre os homens para que eles sejam salvos. Não tem outro, meu irmão. Não tem outro Jesus, não. Não tem outra forma de chegar a Deus, não, meu irmão. Se tiver engano, é engano se tiver. A forma de chegarmos a Deus é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versos 1, versos 2, versos 3 e o verso 6. Diz as Escrituras que no princípio, ou no começo, Deus falou de diversas vezes, ou diversas maneiras, pelos pais e pelos profetas, nos últimos dias, falou pelo Filho. É a primeira vez que a Bíblia fala os últimos dias, está em Hebreus 1, versos 2, diz, e agora nos últimos dias falou pelo Filho, a qual constituiu o herdeiro sobre o universo, está falando de Jesus Cristo. Aí ele diz, está falando de Jesus, ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Salto alguns versículos, aí a palavra do Senhor diz que, disse Deus, assim como está escrito aos anjos, o adorem, os anjos o adorem. Você está adorando a Deus, você está adorando a Jesus Cristo, está falando dele, o adorem. Esse é o nosso Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, não é qualquer um não, foi Ele que foi para aquela cruz, foi Ele que passou o que passou aquelas 3 horas em agonia na cruz, fora o tempo que passou debaixo da terra, fora o que passou por mim e por você, fez-se vergonha para que você fosse o quê? Tivemos liberdade, para que fôssemos honrados, foi doente para que você andássemos com saúde, foi para o inferno para que a gente fosse para a eternidade, afastou-se de Deus para você chamar Deus de Pai. Esse é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Senhor, que na parte, Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Senhor. A palavra do Senhor diz também lá em Filipenses, você conhece bem, 2, verso 5, diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tem o mesmo sentimento que dele, sentimento de amor, para suportar as adversidades, suportar as situações contrárias, amar as pessoas, amar o povo aí que está perdido. E como tem gente perdida, gente. Eu não vou fazer propaganda que eu vou falar aqui não, mas tem que dizer uma realidade. É brincadeira. Ontem o show de Tiaguinho e de Belo deu 20 mil pessoas, gente. É brincadeira, 20 mil pessoas. 20 mil, a maioria jovens. 20 mil pessoas. Aí você estava tudo coberto. Aqui é coberto com foi debaixo daquela chuva, rapaz. O povo está tudo lá. Aí às vezes a gente vai para a igreja, só basta o ar-condicionado dar um problema, a gente já quer ir embora da igreja. E o povo estava lá vendo o Belo já caiu até o cabelo, os dentes. Ela é da minha época, meu irmão. Belo que estiver me ouvindo, que me diz que ele sabe disso. Caiu até os cabelos corjados. E o povo lá. É sério, gente. É muito sério. 20 mil pessoas, Paiva. E tu lá nesse negócio lá, para pelo menos ganhar 50% aí. Não é brincadeira, gente. Mas é realidade, gente. Por isso que dizem, uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E aqui estão os filhos de Deus. Então, igreja, precisamos compreender e entender. Outrora, pessoas zombaram do nosso Jesus, falaram do nosso, ainda hoje falam, disseram que Jesus era bicha, zombaram dele publicamente, zombaram dele, escarneceram dele, foram por uma avenida e colocaram uma imagem, supostamente ele sendo arrastado por Satanás, zombaram dele. Agora deixa eu te contar o que está escrito a respeito das pessoas que se não se arrependerem. Eu vou entrar, antes de terminar o capítulo de Filipenses, a gente vai para Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 16 e verso 17, diz algo que me chama muita atenção. Me chama muita atenção, nós estamos falando do 6º selo, período de tribulação, a ira de Deus já está se manifestando. A Bíblia diz que clamava, quem clamava? Aqueles que zombaram, aqueles que escarneceram, aqueles que atiraram sobre a vida de Jesus, diz, clamavam aos rochedos e aos montes e aos rochedos, e dizia, caia sobre mim, estou falando de julgamento, caia sobre mim e oculte a minha face, de quem? Do que está sentado ao trono e da ira do Cordeiro. Aí o próximo diz, é chegado o grande dia, da ira do Cordeiro, quem nos sustentará, ou quem nos
Quem vai para socorrer? Tem não, meu irmão. Só tem um socorro, é Jesus Cristo e arrependimento. Zombaram? Um dia a Bíblia diz, ninguém escarnece de Deus. Um dia vão prestar conta. Oxalá que essas pessoas venham a se converter. Oxalá quer dizer tomara, viu? Não é a palavra, no hebraico quer dizer tomara, viu? Não estou falando aqui coisa de outra coisa não. Oxalá quer dizer tomara. Tomara que ele se converta, oxalá. Certo? Vocês se assustarem. Continua o texto. Continua a palavra de Deus. Aí ele diz, temos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usou de usurpação ser igual a Ele, antes se esvaziou, tornando-nos a posição de servo e reconhecido como figura humana. Antes, aí continua o texto, aí ele diz, ele foi obediente e se entregou à morte e morte de cruz. E Deus, e o Senhor, o El Shaddai que eu e você cantou, deu-lhe um nome que está acima de todo nome soberanamente. Para quê? Para que todo joelho, todo, não é algum, os que estão no céu, que está na terra, debaixo da terra, se dobre, e toda língua confesse o quê? Que é para a glória de Deus Pai, que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Ou seja, amanhã todo mundo vai, crente ou não crente, não quer dizer que aqueles que vão confessar vão receber salvação, não, mas vai ter que reconhecer ateu, ascético, todo mundo, quem acredita, quem não acredita, quem escarneceu, quem deixou de escarnecer, quem fez ou não, vai ter que chegar um dia, só Ele é o Senhor, inclusive os principados e as potestades. Eu não vou nem falar aqui, porque a turma está tendo até sonho, quando eu falo aqui o nome dos demônios aqui, a turma tem até sonho aí, então não vou falar mais não, mas os principados e potestades vão chegar lá e um dia vai ter que dizer, só Ele é o Senhor, só Ele é Deus. Pá, tudinho, não vou dizer o nome dele não, eu não vou falar não, mas que vai dizer, vai, que vai chegar nesse dia, vai chegar e vai dizer, só Ele é o Senhor. A igreja não tem problema, porque a igreja já reconheceu, a igreja não tem problema de se ajoelhar e de adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle, e dizer que Ele é grande, dizer que Ele é maravilhoso, mas vai chegar um dia que todos aqueles que zombaram, que escarneceram dEle, se não se converterem, se não se arrepender, vão ter que dizer, porque o julgamento vai existir. Com certeza não vai ficar essa coisa barata não, porque a Bíblia diz, não há nada oculto aos olhos de Deus, pelo contrário, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daqueles que há de prestar contas. Hebreus 4:13, muitas vezes dizendo, Deus, tu não vê isso? Deus, tu não vê? Sim, a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os locais, e a Bíblia é clara quando diz isso. Então o Senhor, Ele diz naquele dia Ele diz que as pessoas, todos, seja lá quem for, vai se curvar a Ele, e vai reconhecer que Deus enviou Ele como Rei e Senhor dos senhores, que acredite ou não, esse é o nosso Jesus, igreja, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Em Gênesis a palavra diz que Ele é a semente, a livro de Êxodo diz que Ele é a saída, Ele é o nosso caminho. Levítico fala da lei, o livro de Números fala da promessa, a vida, no livro de Deuteronômio fala da abundância, fala do caminho, e assim sucessivamente, tudo converge nele, não diverge, converge nele, tudo converge nele, é nele para todas as coisas, para a glória e louvor do Senhor. Precisamos continuar crendo. Então chegou alguém, não falou o nome Jesus, e se falou do nome Jesus, não está nos princípios dele, não é de Deus, ele precisa estar em linha, porque Jesus é a palavra. Se quisermos pregar um Jesus, porque as outras religiões dizem que Ele é um profeta, fala que Ele é um profeta, diz que Ele não é luz, diz que Ele nem esteve na terra, diz que Ele já teve um dia aqui, mas não teve. Outros até reconhecem como história, porque Ele era antes e depois. Ele era antes de todas as coisas, e depois Ele dividiu a história. Era antes de Jesus era a idade dos metais, ou a idade média, e depois passou, não, antes era a idade antiga, e depois passou para ser a idade média. A história fala sobre isso, até se reconhece sobre isso aí, mas não é suficiente. Temos que reconhecer Ele como nosso Salvador, temos que compreender que as Escrituras apontam como Salvador, como Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Precisamos estar alinhados e ver o que as pessoas falam, e quando chegar, seja na sua casa ou chega o que a Bíblia fala, que até os eleitos vão ser muitos enganados, e precisamos estar em linha, precisamos compreender.
as coisas. Quer ver uma coisa? Eu vou citar aqui, lá em Efésios 4, 11, 12, 13, 14, você conhece mais do que eu, diz as escrituras assim, que ele concedeu, ele deu esse pronome, ele é Jesus, ele concedeu, porque aquele que subiu aos céus é o mesmo que desceu, e trouxe o cativo ao cativeiro. Aí ele diz, e deu dons aos homens. Dons para quê? Dons de apóstolo, dons de profeta, evangelista, pastores e mestre, com vista, não era para popstar, não era para os destaques, era com vista ao aperfeiçoamento do santo e para a edificação do empenho, do serviço do Cristo, dos corpos de Cristo. Aí ele diz, até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade e a estatura de Cristo Jesus. Para quê? Para que nós não sejamos como meninos agitados, levados por todo o vento de doutrina e pela astúcia de homens que induzem ao erro. É possível, sim. É possível, está lá escrito, mas ele diz, sigamos a verdade em amor, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Temos que ter cuidado, aí eu não vou entrar muito nessa parte, mas muita gente está chegando nas redes sociais e diz, a igreja está cheia de falso profeta, a igreja o que mais tem é falso profeta. Eu concordo, existem muitos falsos profetas mesmo, eu concordo porque a Bíblia diz isso, não é porque ele está dizendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, cadê os verdadeiros? Dá vontade de chamar para esse camarada e dizer, ô camarada, tu crê no verdadeiro e cadê o verdadeiro? Tu só fala no falso, se tem um falso é porque tem um verdadeiro, cadê os profetas de hoje? Não tem, porque segundo alguns já não existe mais, existe sim, existe pessoa, porque ele disse que deu os dons, e aqui nessa igreja tem profetas de Deus, amém igreja? Aqui suscitarão o apóstolo, aqui suscitarão o mestre, e já existe, evangelistas, pastores, é o que mais tem, isso é corpo de Cristo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para que a gente não seja como menino, levado todo o vento de doutrina, ao redor de todo o vento de doutrina, e olhe que pessoas, às vezes, muitas vezes, com muita capacitação, com muitas coisas, muitas situações, muitas vezes até cai, presta atenção, se não vem de Deus, pode vir quem for, não vem do Senhor, não entre. Uma certa feita a pessoa chegou para mim e disse assim, meu irmão, lá na Paraíba, tinha uma mulher lá, que quando você entra na porta, ela diz tua vida todinha, diz, é isso que eu te digo, isso é mesmo, isso é, mulher é fogo puro, só tu vendo, ela disse, é mesmo, e rapaz, eu comecei a falar igual aquele personagem que eu tinha, aí, isso é mesmo, meu irmão, que coisa, né, isso é, você chega lá, a mulher profeta de Deus, a mulher só você vendo, quando é que tu pode ir lá, vamos lá pegar teu carro para dar uma polícia, irmão, fala o seguinte, eu tenho desejo de conhecer esse culto nessa mulher, eu vou fazer algumas perguntas, tu me responde, dependendo da resposta, a gente vai lá conhecer esse culto na casa da mulher. Primeiro, ela tem pastor, o pastor dela faz cobertura espiritual desse culto, se fizer já é um bom ponto. O segundo, ela dizime a oferta na igreja dela, participa da Santa Ceia, ela participa, e ela mantém convívio e comunhão, como o pastor ontem falou, coinonia na igreja. Se ela tem, provavelmente eu vou assistir esse culto com essa mulher. Agora, do contrário, eu não vou não, irmão. Até hoje, ele nunca me faz 10 anos, até hoje ele não voltou para me dizer a resposta. Vamos ter entendimento na palavra, vamos ter sabedoria para a gente não ser enganado, para a gente não ser roubado, meu irmão. Para não ser roubado, temos que ter o entendimento e a sabedoria e a compreensão. Amém, igreja? Esse é o Jesus, todas as coisas foram por intermédio dele, todas as coisas é para ele. Lá no livro de Apocalipse, a gente vai citar algumas coisas de Apocalipse, já citamos 6, 16, 17, mas no livro de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versos 9, diz as escrituras assim, entoava um novo cântico, dizendo, digno, você crê que Jesus é digno? Digno de quê? De tomar o livro e de abrir os selos. Aí diz a razão, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos que procedem de nação, povos, línguas, etnias, e constituíste para Deus sacerdote e reino, e reinarão sobre a terra. Aí diz assim o próximo versículo, amo esse próximo versículo, quando ele diz assim, João está dizendo, eu ouvi e vi. João não só ouviu, mas ele viu e ouviu uma grande voz de anjo diante do trono, dos seres viventes e dos anciões,
que era um número de milhões e de milhares e de milhares e de milhares. E o próximo versículo diz: e clamando em alta voz, dizendo o quê? Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber honra, riqueza, glória, majestade, louvor e todos os atributos que ele merece. Mas ele continua o texto. Isso é João vendo a grandeza desse Senhor Jesus, aquele que tem os cabelos brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como o latão reluzante, e seu rosto brilha como o sol do meio-dia, e na sua coxa está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse mesmo que ele está falando. Aí a palavra do Senhor diz, continua falando, aí João diz: eu ouvi, continua o texto, ele disse: eu vi, todo, não é algum, todo o céu sobre a terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que nela há, tudo, acredito que até os animais, tudo que nela há, clamando em alta voz, disse ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro pertence, seja glória, domínio, honra, louvor, pelos séculos dos séculos. Esse é teu Jesus, meu irmão, esse é o nosso Jesus, esse é o Senhor e senhores, esse é o nosso Jesus, não há outro nome, não há outro nome. Hebreus capítulo 6, versos 20, que não me falha a memória, versos 20, é o último versículo, diz as escrituras que ele entrando ele como nosso precursor, e assumindo para sempre como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote, ele entrou lá no Santo dos Santos, para pagar o preço por mim e para você. Ele foi lá, ele nos assumiu a forma, e chegou lá como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e aspergiu o seu sangue, e comprou a mim e a você. Ele, quando estava lá naquela cruz, ele chamou o Pai e disse: Senhor, Pai, para que seja não a minha vontade, mas a tua. Ele orou por 3 vezes: aparta de mim esse cálice, aparta de mim, Senhor. Orou 3 vezes, os demais estavam dormindo, ele estava orando, mas Jesus era um profeta, Jesus via o futuro, Jesus via as coisas, então ele viu a dor de cruz, ele viu a vergonha da cruz, ele viu todas as coisas, mas teve um momento que ele olhou o que tinha atrás da cruz. Olha o que tinha atrás da cruz, olha o que tinha atrás da cruz, olha o que tinha atrás da cruz. Para que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para que não seja a minha vontade, mas a tua. Eu vou encarar essa cruz, as coroas de espinho, as chicotadas, toda essa humilhação, tudo isso eu vou encarar por vocês. Ele não precisava ir para aquela cruz, ele não precisava estar enfermo, ele não precisava estar naquela situação, mas ele foi, mas ele adiantou, ele foi por mim e por você. Ele foi pelo pior pecador desse mundo, ele foi pelos assassinos, pelas prostitutas, ele foi para todos, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, mas graças a Deus, pelo verso 24, eu estou falando de Romanos 3, 23, e o verso 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Foi por ele, temos paz com Deus, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que nós temos paz, é por ele que nós temos acesso, é por ele que somos o que somos hoje. Hoje a gente tem acesso ao Pai para louvar, engrandecer o nome dele, engrandecer a sua grandeza, falar do seu amor, falar da sua bondade, ter acesso 24 horas para louvar o Senhor, engrandecer o nome dele. Ele está conosco 24 horas, ele está conosco, não vai nos abandonar. Bondade e misericórdia estão conosco todos os dias, e ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estava ontem de madrugada dormindo, aquele sono gostoso, legal pra caramba, o sono, clima bom, chovendo. Aí eu me acordei, aí eu disse: Senhor, o sono está legal, mas tu não vai me acordar de graça, tem alguma coisa comigo aí, né? Eu sei disso. De que não acordou o pastor Márcio?
Por que não acordou o Paiva? Talvez até ele esteja acordado. Por que não acordou a irmã Inês? Mas logo eu, pai, estou aqui com tanto sono. Eu disse: Senhor, vamos orar aqui. Vamos orar. Como eu não tenho direção, só sei que é o Senhor, eu orar em línguas. Eu não casei com insônia, né? Eu casei com Neide. Então eu não tenho problema com insônia. Se você me ver com insônia, é adultério. Eu casei com Neide. Insônia não faz parte do meu casamento. Meu casamento é eu e Neide e o Espírito Santo, a terceira dobra. Então eu estava lá e comecei a orar em línguas, passei um tempo, agradeci a Deus, louvei o nome dele, engrandeci o nome do Senhor. Quando foi cedo da manhã, minha nora liga: meu filho estava com problema de saúde. Olha papai mandando interceder. Olha papai mandando interceder pelo meu filho. Vai eu não desobedecer. Não vou dizer que meu filho ia morrer não, mas poderia trazer um transtorno maior. Resumo da história: o menino está bem, está em casa, está legal, foi recuperação, foi bem, tudo tranquilo, glória a Deus. É o nosso Jesus que intercede por mim e por você. Ele conhece a mente do Senhor, intercede pelos santos, e com essa mente dele sabe as coisas boas que tem para nossas vidas, e ele intercede por mim e por você. Então nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar desse grandioso amor, nada pode separar desse amor divino que é da parte dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e reputados como ovelha muda ao matadouro. Mas sobre essas coisas que eu acabei de falar, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, e nem a vida, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Que está escrito Jesus, meu irmão. Esse é o nosso Jesus Cristo, é nosso Senhor. Ele é a resplendor da glória, a expressão exata do seu poder sobre as nossas vidas, sobre nossa família. E tem mais, igreja. Capítulo 16, verso 31 do livro de Atos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Está escrito aí, está aí atrás de mim. Crê no Senhor Jesus. Alguém crê no Senhor Jesus? Amém. Alguém crê no Senhor Jesus? Amém. Será salvo, tu e a tua casa. Alguém crê que isso é uma verdade? Amém. O carcereiro creu, viu? Foi salvo as duas filhas dele. Eu nem sei se as filhas dele que eram mundanas, se estava ontem no show de Tiaguinho, não sei no que. Eu nem sei. Agora que foi salvo, foi, está lá. Só ler o próximo versículo. Diz que foi salvo toda a casa do carcereiro. Todo mundo foi salvo. Vê que bênção de Deus. E por que comigo e contigo vai ser diferente? Agora a palavra-chave é crer. Acredita, tua família não é predestinada ao inferno, mas a tua família é predestinada à eternidade, assim como você. Não seja ganancioso, pague preço de oração e ore por cada um deles, ou por cada uma delas. Amém, igreja? Quem continua amando Jesus e vai continuar? É permanecer, irmão. É permanecer adorando ao Senhor, engrandecendo a Ele. Ele é digno de honra, é digno de louvor, é digno de toda a glória. É o nosso Jesus, aquele que morreu naquela cruz, aquele que disse tetelestai, está consumado, aquele que foi valente até o último momento, aquele que chegou naquele momento de dificuldade. A Bíblia diz, né, lá no capítulo 27, parti, acho que, esqueci agora o versículo, mas diz, esqueci o número, mas diz assim, que desde a hora nona, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E Jesus exclamou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que desamparaste? E entre eles eram os guardas, os soldados, aqueles que bateram nele. Disse: ele clama por Elias, vejamos se Elias vem salvá-lo. E você já sabe, coloca uma esponja com vinagre e coloca, tenta fazer a parte. Aí ele olha, exclamando em alta voz, e eu amo essa parte que é tetelestai. Logo ele está aprendendo um pouco de hebraico. Tetelestai, que quer dizer estar consumado.
Jesus expirou e naquele momento entregou ao Senhor, e ele morre naquele momento, a morte dele, para que você tivesse vida, porque naquele momento a terra fendeu-se, a terra moveu-se, rachou, a parte de sair, e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, porque para saber que a salvação vem de cima para baixo, e eu e você está embaixo, mas veio de cima para baixo, e a Bíblia diz uma coisa que eu acho linda, que diz que os sepulcros foram abertos, e os mortos ressuscitaram. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a força da lei, mas graças a Deus, que por intermédio de Jesus Cristo, nos deu a vitória. Quantos têm a vitória pelo nome de Jesus Cristo? Cumprir o horário. Eu quero que o louvor venha para cá, que ainda tem coisa para fazer. Quero que o louvor venha para cá. Aleluia, louvado seja Deus, engrandecido é o Senhor. Igreja, segura o coração, igreja. Segura o coração, nós falamos de Jesus. Teremos a noite toda, e certamente daqui a pouco alguém vai ministrar também. E certamente vai falar no nome de Jesus, não tem como a gente tirar ele. E se tirarmos, estamos errados. Vamos continuar, vai ser até que ele venha. Nós vamos estar sempre com ele. Ele é nosso Senhor, é nosso Salvador, é o nosso pastor, e Ele está conosco. De um tempo para cá, igreja, algo Deus me revelou. Muitos chegaram aqui, por isso que eu disse a você, eu não tinha a direção de impor as mãos, mas tinha a direção de dar uma palavra e depois fica a cargo de quem vai me substituir, que ainda há tempo para isso. Alguém perdeu parente, veio a pandemia, eu perdi amigos, como se fosse parente meu. Perdi pessoas novas. Eu via pessoas, outros morreram de outra situação. Fomos em enterros, fomos a situações que muitas vezes nos angustia, que deixamos triste. Muitas vezes ficamos abatidos, é claro. Sentimos no nosso coração, sentimos isso aí. Não é nada fácil conviver com a morte, coisa que a gente nunca foi preparado para isso, porque a Bíblia fala que o homem tinha a vida eterna, e agora tem que encarar com a morte. Quantos perderam um pai, perderam uma mãe, perderam um parente, perderam um amigo, seja de Covid, qual foi outra situação, alarmes, situações, mais de 600 mil pessoas só nesse país, deixaram a terra, homens e mulheres, que deixaram a terra, pessoas, e muitas vezes isso nos traz lembrança, nos ficamos tristes. Embora que o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, diz, não vos entristeceis como alguns que não têm esperança, mas nós temos esperança, que se cremos em Deus, que Deus ressuscitou ao terceiro dia, da mesma forma trará aqueles que dormem, aos que morreram, como primícia, eles ressuscitarão primeiro. É a nossa esperança, é o nosso lado esperar em Deus sobre isso aí, porque não temos como consolar por maior palavra que nós vemos dar às pessoas. Por maior palavra, no ano passado, com aquela queda de barreira que deu, só de uma família foi embora 11 pessoas, só de uma família, igreja, só de uma família. Quantas coisas vieram para nossa, que vieram nesse contexto, quantas pessoas que foram embora, que não estão aqui conosco, que você sabe que eu estou falando, pessoas que já estiveram aqui conosco, pessoas que adoraram, que riram como você, que pularam, que oraram, que te deu as mãos, que te deu um abraço. Essa pessoa não está mais aqui, essa pessoa não se encontra mais conosco agora. Jesus, no capítulo 21, versos 4 do livro de Apocalipse, diz: Ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Só Ele, igreja, Ele enxugará as lágrimas dos teus olhos. A morte não vai mais existir, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, porque todas essas coisas já se passaram, ou as coisas velhas já se passaram. E ao que estava sentado, ao continuar do texto, ao que estava sentado ao trono, exclamou e disse: Eis que faço coisas novas, eis que faço coisas novas. E ele diz: escreve, essas coisas são fiéis e verdadeiras.
E exclamou e continuou, e dizendo, ele está falando dele, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Aí ele diz, darei de beber a todos que tiver sede, de graça da água da fonte da vida, e a todos que vão herdar, todas essas coisas, eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Essa é a palavra de consolo. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, Ele vai enxugar, Ele é o único que pode fazer isso. Vamos cantar um louvor, quero que você fique de pé, por favor. Igreja, eu não conheço, eu estava na internet e vi um vídeo pequeno que me chamou a atenção, e um dia eu disse, eu vou falar sobre esse vídeo. Não conheço esse cara, nunca vi na minha vida, não é um famoso, não é esse destaque. E ele disse, estou vindo do enterro, eu fui enterrar minha mãe, duro para mim, uma pessoa que convivia. Eu fui enterrar ela, eu sei que no ano passado Marquinhos teve que enterrar a mãe dele, no ano passado, é duro, só sabe quem passou. E ele vendo aquela situação, aquele cortejo, aquele momento de tristeza, ele caminhando com aquela mãe, ele estava ali exposta naquele caixão, sendo conduzida pelos homens, e ele conduzindo, as lágrimas não se continham, ele chorava, ele abatido, mas ele disse, ele enxugará as tuas lágrimas. Ele disse que o próprio Jesus deu uma nota no coração dele, ele deu uma nota e vai te dar essa nota agora, ele vai te entregar essa nota agora. E eles vão cantar, mas antes de cantar, eu vou citar 3 refrões. E ele, quando estava levando a mãe dele naquele cortejo, ele disse, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. E nesse momento, quando ele começou a refrão sair, isso começou a fluir no teu espírito, e ele disse, você venceu a morte, a tumba está vazia, é a minha esperança, a minha mãe vive, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive, todo aquele que ainda que esteja morto, viverá. E ele começou a se animar dentro dele, e disse, minha mãe vive, meu pai vive, seu pai vive, meus irmãos vivem. Eles morreram, não, eles saíram da terra, meu irmão, eles saíram da terra. Coisa que se não houver o arrebatamento nesses dias, eu e você sai também. Mas uma coisa é certa, eu sei para onde eu vou. Permaneça firme, se mantenha firme, não se desvie dos caminhos, não engula as coisas de Satanás, mantenha-se firme, porque ele venceu a morte. A morte, onde está teu aguilhão? Ó morte, onde está teu inferno? Ó morte, onde está tua vitória? Aonde está? Ele venceu naquela cruz. Não é qualquer Jesus, não é qualquer um. Ele venceu, meu irmão, ele venceu, ele é o Senhor.
venceu por você, meu irmão. Ele venceu por sua família. Ele venceu por você. Ele está dizendo a você. Lembra aquela passagem lá da ceia? Fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, irmão, não esqueça de mim não, viu? Ele está dizendo, não esqueça de mim não. Faça memória na sua vida. E Ele está dizendo a você hoje, se você não tem aliança com esse Jesus que eu acabei de falar, e tem muitas mais coisas, isso foi 0,1%, tem muito mais coisas, tem muito mais livros para te falar sobre dele. Está aberta a porta, meu irmão. Receba Jesus como Salvador nessa manhã, nessa tarde e noite. Receba o Senhor Jesus. Ele está portas abertas, homens ou mulheres, sem distinção, povos, nações, língua, tribos. As portas estão abertas, meu irmão. Receba o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Se você não tem aliança com Ele, a porta está aberta. Salvação, várias pessoas aqui pensaram em parentes. Ei, Jesus morreu por essa pessoa. Continue crendo. Continue crendo. Jesus morreu por ela ou por ele. Você acabou de pensar aí. Você acabou de pensar numa pessoa. Jesus morreu por ele e por ela. Amém, igreja? Você pode sentar aí, igreja? Glória a Deus. Até aqui falou o Senhor. Amém, igreja? Esse livro eu tenho. Não é meu esse aqui não, esse aqui é da livraria, mas eu tenho lá em casa. O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Esse livro eu recomendo a você. Não de todos ali são excelentes, mas estou te falando isso aqui com propriedade no que foi ministrado aqui. O nome maravilhoso de Jesus Cristo. Você vai ler um livro excelente, vai te dar uma fortaleza tremenda nesses últimos dias sobre as coisas maravilhosas de Jesus Cristo. E também tem esse aqui de Charles Capps. Quando Jesus ora através de você.
Isso é uma revelação tremenda. Você pode receber bastante da palavra do Senhor através desse livro aqui. Então passe na livraria, utilize seu cartão, compre, adquira. É um conhecimento, algo que vai te trazer um benefício tremendo, ministerialmente, na sua vida, para que você possa continuar. Está aí, está aqui já. Quando Jesus ora através de você. Coloca o outro anterior. Olha aí. O maravilhoso nome de Jesus, de A.W. Kenyon. Tem o nome de Jesus do irmão Reg, e tem esse também, que é muito bom, é excelente, está aqui disponível na livraria. Você pode adquirir através do seu cartão, adquirir e fazer. E se você já tem, como eu tenho, quem sabe você possa presentear uma pessoa, em nome de